A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, né? Pois só Ele é digno de toda honra. É uma honra estar aqui falando do nome de Jesus, do nosso Deus. Glorificar e exaltar o nome dele. Queria primeiramente, meus amados, a pedir a cada um de vocês que compartilhe esse vídeo, curtam. Compartilhe para que a semente chegue mais longe no coração daquelas pessoas que estão precisando da palavra do Senhor. E a palavra que eu vou trazer hoje fica em Gênesis, capítulo 37, versículo do 6 ao 11, que fala de José. Essa palavra, eu já venho pensando nela desde a semana, assim, sabe? E o agir de Deus é maravilhoso, porque Deus sabe de tudo, faz tudo como Ele quer. Nós somos só vasos usados. E eu fui para o culto, cheguei agora há pouco do culto. Vamos louvar e glorificar o nome de Deus. E o Senhor começou a falar daquilo que eu iria falar. E vou falar do processo. Temos que respeitar o processo. Que tudo tem um processo. E o mais engraçado, o mais que eu glorifico a Deus por isso, que Deus, Ele vem e vê que você, e dá a resposta que você está no caminho certo, que pode ir, que Ele está conosco. O Senhor está conosco. Não importa o que fazemos, o Senhor está conosco. Se estamos prostrados, estamos buscando a Ele, Ele está conosco para nos guiar nos seus caminhos. A palavra do Senhor, Gênesis 37, versículo 6 e diante, que fala assim, ó. E disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou seus irmãos, dizendo, eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Contudo, o seu pai e seus irmãos repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tivestes? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante a ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Glória a Deus. Eu creio, meus irmãos, que a maioria de vocês, dos meus irmãos que irão ver esse vídeo, que conhece, sabe, essa história de José, uma história muito, muito linda, uma história que serve para edificar a nossa fé. E eu lendo essa história de José, a gente vê que José passou por muitas coisas, muitas aflições, mas quando você lê, você vê em muitas partes que tem a palavra, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E Deus é maravilhoso. E aqui, por causa de um sonho, não qualquer sonho. A pessoa fala, foi qualquer sonho. Não. O Senhor estava ministrando a José o que ele iria fazer na vida dele. E muitas das vezes nós não sabemos identificar o que o Senhor quer nos falar. Por isso que é bom às vezes você procurar ajuda de alguém que conhece mais, saber instruí-lo a fazer. Como o profeta Samuel, que ali tinha Eli. O Senhor veio falar com Samuel e falava com Samuel. Mas Samuel não entendia que era a voz de Deus. Samuel não entendia que era Deus falando. No entanto, que ele vai ao quarto do sacerdote Eli e pergunta, eis-me aqui, Senhor. Fala que ele estava chamando, mas ele não estava chamando Samuel. Que estava chamando era a voz do Senhor. Ele não tinha o discernimento ainda de saber que era o Senhor falando.
E muitas das vezes acontece isso conosco. Estamos buscando, mas o Senhor muitas das vezes fala conosco. E Ele fala, fala, fala. E nós não entendemos que é o Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus amados. Deus é fiel. E ali José teve um sonho, mas não qualquer sonho. Teve um sonho que Deus iria fazer coisas grandes na vida dele. E ele conta aquele sonho e seus irmãos ficam indignados com o sonho que ele teve. Até seu pai pergunta a ele: irei eu e sua mãe e seus irmãos nos prostrarmos diante de ti? Deus é maravilhoso. Mas o Senhor é tão fiel que... E por causa disso, José sofreu. Por causa desse sonho que ele falou, ele sofreu. Mas não porque José fosse ruim, não, querer se humilhar os irmãos dele, não, de maneira nenhuma. Ele estava vivendo, estava buscando ao Senhor, porque o Senhor tinha se agradado em algo em José. E ali, os irmãos dele se indignam com ele. E os irmãos dele levaram as ovelhas, quando você vai ler o resto da história, o contexto, o meio, que é o processo, tem o começo, o meio e o fim. O processo, ali José sofreu perseguição dos irmãos por causa do sonho que ele teve, mas os irmãos não sabiam que ali era Deus falando com ele. E ele chegou o exato momento que os irmãos dele se indignaram a tal ponto que queria matá-lo ele. Queria tirar a vida de José. Mas Deus levantou um dos irmãos dele para não deixar fazer aquilo. Porque quando o Senhor está trabalhando na tua vida, chegará momentos que se levantará pessoas contra ti, mas o Senhor estará contigo. Ele colocará a mão sobre ti e não deixará acontecer o pior. Mas Ele não atrapalhará o processo, porque temos que ter o processo. O processo que irá nos levar em lugares que o Senhor quer que nós chegamos. Tem que ter o processo. Jesus passou pelo processo. Quando Jesus se batizou, o Espírito Santo desceu e conduziu ele ao deserto. Mas Jesus foi para o deserto para se fortalecer. Porque ali ele iria assumir um ministério. Iria assumir o nome do Filho de Deus. Deus tinha escolhido ele desde o ventre da mãe dele. Desde antes de estar no ventre, o Senhor já tinha escolhido Jesus. Escolheu Maria, bem-aventurada entre as mulheres, para que seu ventre ali desse fruto a Jesus, o Salvador. O nosso Jesus, o nosso Senhor. E quando Jesus volta do deserto, ele volta forte. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus amados. O Senhor faz as coisas tudo do jeito. Jesus passou pelo processo e veio, e hoje é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas José não entendia. E ali permitiram que jogaram ele na cisterna e ele ia morrer de sede, que não tinha água. Mas o Senhor não deixou. O Senhor colocou uma caravana passando ali para que levasse José ao Egito, aonde o Senhor iria se revelar para José, aonde o Senhor iria mostrar que Ele é Deus. Aleluia. E quando ele chega lá, Potifar compra José, e José começa a trabalhar ali para Potifar. Aleluia. E tudo que José faz prospera, porque Deus estava com ele. Chegará momentos da nossa vida que nós estamos bem, estamos no meio da prosperidade, mas vai levantar alguém contra nós, como se levantou a mulher de Potifar contra José. É o processo. O processo é esse. Temos que não pular etapas, mas viver cada uma etapa de cada vez. Temos que viver o processo de cada vez.
E aquela mulher vê José com outros olhos, mas José não queria nada com ela. José servia o Senhor dele com excelência. Servia o nosso Deus, era temente a Deus. Glória a Deus. E muitas coisas aconteceu ali, aquela mulher se levantou e falou que José queria fazer isso, mas não queria. Aleluia. Glória a Deus. E Deus é tão maravilhoso, meus amados. É tão maravilhoso. Porque o Senhor abençoou os dele. O Senhor cuida dos deles. E ali José foi preso. Estou resumindo, irmão. Estou só passando um pouco para que vocês entendam aonde eu quero chegar. José teve que passar por todos esses processos. Foi preso de novo. Foi preso. Muito tempo ficou ali na prisão. A tal ponto que aquele homem que cuidava da prisão viu com bons olhos José. E a prisão foi entregue nas mãos de José. E ali Deus estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. Porque Deus estava com ele. Mesmo ele estando no deserto, mesmo ele estando passando por um momento de luta, o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia prosperava. Mesmo no deserto prosperava. Aleluia. E o Senhor fez grandes coisas na vida de José. Chegou a tal ponto que foi dois homens presos. Duas pessoas que serviam ao rei. Estou falando com minhas palavras. Estou resumindo para os irmãos entender. E aquelas pessoas tinham feito algo errado e tiveram sonho, ambos ao mesmo tempo. E José deu interpretação de um, que era o copeiro. De aquele copeiro, com 3 dias, o rei iria colocar ele onde ele exercia a profissão dele no palácio. E outro iria ser enforcado. E como José falou dos sonhos, aconteceu. Porque quando o Senhor usa, o Senhor se responsabiliza. Mas ali o Senhor estava colocando aqueles homens com um propósito de aquele homem, aquele copeiro falar de José. E José falou para ele lembrar dele. Mas aquele homem esqueceu. Porque às vezes, irmão, nós não devemos confiar no homem, pois o homem é falho, o homem esquece. O homem esquece do que nós fazemos por ele. Mas Deus não esquece. Porque Deus tem um propósito contigo. Deus quer te levar em lugares grandes, para fazer coisas grandes na tua vida. E José passando por todos esses processos, creio eu, e ele perseverou, irmãos. Perseverou e Deus era com ele. Deus era com ele. E chegou um momento, irmãos. Essa palavra tirei em duas partes para ler para os irmãos. E chegou um certo tempo que o Senhor usou o faraó para levantar José. Faraó para levantar José. O faraó teve uns sonhos e procurou interpretação dos sonhos em todos os lugares e não achou. E aquele homem que José tinha interpretado o sonho dele se lembrou de José e falou que tinha um hebreu na prisão. E ele logo tomou banho, fez a barba, e o Senhor levou José. Os homens levaram José à presença do faraó. O faraó contou o sonho, José interpretou o sonho. E José deu o direcionamento, Deus, usado por Deus, deu o direcionamento para que ele colocasse um governador à frente e racionasse o alimento, guardasse a parte do alimento para o dia ruim que ia chegar. Mas Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que lá em Gênesis 41, versículo 38 diz: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu,
Disse mais Faraó a José: Veis que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho finos e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Glória a Deus. E aqui nós vemos que José foi honrado na frente de... Foi honrado, só tinha um rei abaixo do que ele. Para você ver como é o trabalhar de Deus. No começo que eu falei, por causa de um sonho, muitas coisas aconteceram na vida de José. Passou por muitas aflições, ele passou pelo processo, até chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Até chegar onde o Senhor permitiu que ele chegasse. Mas Deus em nenhum momento não esteve com ele. Em todo o tempo o Senhor estava com ele, no processo. Todo o processo o Senhor estava olhando para ele de perto. Estava acompanhando o processo junto com ele. E nós vemos como o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus sempre está conosco. E ali José foi levantado como governador do Egito. E ali, através de José, muitas pessoas que a comida ficou escassa, a fome chegou ali, mas Deus estava com ele. E lá no início, o sonho que ele teve sobre os feixes se prostrarem sobre ele, sobre o fecho dele, né? O molho é o fecho dele. Nós vemos que o Senhor fez maravilhas na vida de José, e através da vida de José, o Senhor fez grandes coisas na família dele. José trouxe seus irmãos, seu pai, para morar com ele, onde eles estavam, onde ele estava. E nós vemos as maravilhas que Deus faz, porque o Senhor nos prepara, nos molda. Hoje a palavra na igreja foi em Jeremias 18, onde o Senhor pede para ele descer à casa do oleiro. O oleiro é o Jesus. O oleiro é o nosso Deus. Chegará muitos momentos que nós achamos que estamos perfeitos, mas nós não estamos perfeitos. O Senhor vai e quebra, aquele oleiro quebra o vaso e refaz de novo. Assim é o nosso Deus que faz na nossa vida, faz conosco. O Senhor nos prepara em cada detalhe, mas em nenhum momento o vaso fica só. Porque o oleiro está cuidando. Está cuidando para que ele saia perfeito. Para que ele saia como um vaso de honra. Para que ele saia um vaso aos olhos do Senhor. E eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas na tua vida. Eu espero que essa palavra venha edificar a sua fé. Espero que essa palavra venha ser plantada no teu coração. Para que você venha entender que Deus está contigo. Independente do momento que tu irá passar, independente da aflição que tu irá passar, das lutas, o Senhor estará contigo. E Ele vai te fazer prosperar. Aonde tu não espera tu prosperar, Deus vai te fazer prosperar. Porque Ele está contigo, irmão. Confia no Deus que tu serve. E um conselho que eu te dou, irmão, para você que é em Cristo, que já está em Cristo, não desiste de Cristo, não desiste da fé. Fica firme em Jesus, que Ele é a rocha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Não desiste, irmão, mas se fortalece cada dia mais. Busca Ele de todo o teu coração, em espírito e em verdade. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu amo servir ao Senhor. Eu amo falar de Jesus. Sou tímido, às vezes gaguejo, mas eu falo de Jesus. Porque Deus é maravilhoso. Amém? Queria orar pela vida dos irmãos, que os irmãos venham fazer grandes coisas, que os irmãos venham buscar a Deus cada vez mais. Se você não aceitou Jesus ainda, não é irmão, não crê ainda, que você venha procurar um lugar para você se congregar, aceitar Jesus como seu Salvador, arrepender dos seus pecados e buscar a Jesus enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Chegará um tempo que nós iremos buscar e não acharemos mais Jesus. Busque a Ele enquanto pode achar.
pois Jesus te ama. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para vir padecer por nós. Foi crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado à direita do nosso Pai para interceder por nós. Mas deixou um Consolador, o Espírito Santo, que reina dentro de cada um de nós. Converse com Deus, crie uma intimidade com o Senhor. Busque Ele de todo o seu coração. Queria orar pela sua vida, amém? Para que Deus venha te mostrar coisas boas, para que Deus venha cuidar dos teus, venha cuidar da tua casa, assim como cuidou da casa de José. Usou José para que a família dele tivesse socorro no momento de angústia. Que o Senhor venha te usar no meio da tua família, para que eles venham buscar, para que eles venham achar refúgio quando precisar, para que o Senhor venha te honrar no momento certo, na hora certa, que é o tempo de Deus, não é o teu. Deus é fiel, Ele está no controle de tudo, meus amados. Respeite o processo, não pule etapas, viva intensamente o amor de Cristo, viva intensamente o amor de Deus, mas não se esqueça, quando chegar o dia ruim, não se esqueça que Deus está contigo, que Jesus está contigo. Respeite o processo. Amém? Queria orar pela sua vida. Senhor, meu Pai e meu Deus, estou aqui, Pai, diante de Ti, para Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, Senhor. Pai, queria entregar nas Tuas vidas, Pai, cada um que vai ver este vídeo, Senhor. Faz a obra na vida deles, Pai. Que eles venham ser, Pai, usados por Ti para edificar a casa deles, Senhor. Que o Senhor trabalhe na vida de cada um, Senhor, e coloca, Pai, esperança, fé, amor, compaixão pelo próximo, e que eles venham Te buscar cada vez mais, Senhor. Entrego a vida deles nas Tuas mãos, Pai, e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, meus amados, por tudo. Obrigado a Deus, obrigado Jesus, que Jesus faça coisas grandes na tua vida. Jesus te ama e eu também. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe cada vez mais. Amém?